pessoal, mais um vídeo no nosso canal e eu não poderia deixar de falar disso. Talvez você vai pensar assim, Andréia tá falando disso porque ela tem. Será? O tema de hoje é: tatuagem é pecado? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer. O que nós ouvimos aí, né, de muita gente, da religião, das igrejas mais tradicionais, é o recorde mundial de pessoas que falam sobre esse tema. Muita gente até espiritualiza demais a tatuagem, sabia? E eu tenho sim, várias por sinal, e elas não têm nenhum cunho espiritual. Não, foi um desejo, eu fui lá e fiz, e isso não tem cunho espiritual algum. E é nesse ponto que eu quero tocar com você. Mas André, o que a Bíblia realmente fala? O texto que é mais usado é o texto que nós vemos lá em Levítico, no capítulo 19, no verso 28. O contexto aqui é que eles estavam fazendo culto aos mortos, né? E o texto está assim, olha: não farei cortes no corpo por causa dos mortos, nem fareis marca alguma em vós mesmos. O que estava acontecendo aqui era um ritual pagão, era comum, era normal, era cultural daquele tempo, os rituais pagãos em direção aos mortos, ou eles chamavam isso de as marcas do luto, ou as marcas da morte. Era uma idolatria ao culto da morte, ao culto à morte, aos mortos, à pessoa que morreu, e isso fazia parte de todo um ritual que era muito comum naquele tempo e é ainda hoje em algumas culturas e religiões. Os mexicanos têm até uma data especial para isso, né? E você sabe muito bem. Então, o contexto que esse texto aqui está inserido é esse. O povo vem de uma cultura pagã, o povo vem de uma cultura regional, onde eles marcavam o seu corpo, e esse marcar aqui não é essa marca na pele como nós fazemos com uma agulha, com uma tinta colorida ou não. Eles faziam realmente cortes, eram cortes com lâminas. O mesmo ritual era feito com cordas, e nessas cordas eram amarrados pedaços de ossos. E esse afligir a alma ou marcar a alma era feito nesse movimento aqui, aonde eles faziam um tipo de penitência ao deus pagão ou à pessoa que havia morrido. Então, o texto de Levítico, ele é trazido nesse contexto para eliminar a idolatria ao que morreu ou ao Deus que estava sendo adorado ali, que provocou ou que fez ou que aquela morte estava sendo ali oferecida. Não tem nada a ver com a tatuagem dos tempos modernos para cá. Modernos, vamos mudar essa palavra, dos tempos da antiguidade para cá. Você sabia que o embelezamento do corpo já vem de muito tempo? Os egípcios, os gregos, os romanos, os indianos, eles têm, né, a rena como a sua tinta, e era costume embelezar, pintar o próprio corpo. Os índios fazem isso com as suas tintas tiradas da natureza, e cada pintura tem uma simbologia. Quando vai para a guerra, quando eles estão em retiros de espiritualidade. Então, a tatuagem externa da tinta no corpo não tem nada a ver com esse texto de Levítico que é usado para abominar ou proibir. Evidentemente que no Novo Testamento você não vai encontrar nenhuma relação de proibição ou de autorização. Exatamente. Assim como a Bíblia não proíbe, ela também não autoriza. Andréia, por que você está falando isso? Porque eu quero trazer para você aqui um ponto de equilíbrio.
A tatuagem é um desejo seu de colocar algo na sua pele que tenha ali algum símbolo para você, que remeta a sua lembrança a alguma coisa. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da tatuagem que a minha família toda tem. Essa daqui, por exemplo, ó, é uma oliveira. E ela tem o símbolo do círculo que diz que a nossa família é unida em aliança e um ramo de oliveira aqui significa o nosso sobrenome. Todo mundo tem oliveira, que vem da oliva. Então isso aqui tem alguma simbologia espiritual? Não, isso aqui é um símbolo familiar. Como o brasão usado antigamente, lembra que as famílias tinham o seu brasão? A nossa família fez esse desenho e todo mundo colocou ele na pele, até a minha mamãe, você acredita? Então, o que é a tatuagem em si? É um desejo, é algo que você desejou e você fez. Mas o que nós precisamos prestar atenção? Deus não está preocupado com aquilo que está marcado na sua pele. Deus está preocupado com a essência do seu coração. Às vezes a pessoa é extremamente religiosa, anda de terno, não veste bermudas, não vai à praia, não se comunica com outras pessoas. Ela é fechada ali na sua religiosidade. E o coração dessa pessoa talvez seja mais impuro do que aquele louco tatuado, de cabelo comprido, que anda de moto, que gosta até, de estar aí fazendo os seus evangelismos da forma que Deus o usa. E o que eu quero chamar a atenção é exatamente isso. 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, vai dizer assim: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Talvez a religiosidade te impeça de ver as pessoas na essência daquilo que elas realmente são em Deus. A religiosidade te priva de experimentar de unções que essas pessoas carregam, porque você está fechado num ciclo religioso ou num círculo religioso tão profundo que a roupa te impede de ouvir uma palavra, o cabelo te impede de ouvir uma palavra, a forma como a pessoa se veste, se ela usa uma maquiagem, se ela usa uma joia, tudo isso é impedimento. E há poucos dias nós tivemos aí até na mídia alguém falando dos assembleianos que estão agora usando adornos, se maquiando, como se isso fosse um pecado terrível. Na verdade, isso são doutrinas de homens levantadas no meio de homens para trazer uma tentativa de controle e de manipulação. Como eu te disse, a palavra de Deus é o cerne de todas as coisas. Paulo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, ele vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o templo do Espírito é o nosso espírito, não é essa carne. Esse tabernáculo aqui é o que reveste o Espírito. Então, da mesma forma que você gosta de se embelezar, que você gosta de uma roupa bem bonita, da roupa da moda, gosta de cortar o seu cabelo, de uma boa maquiagem ou de um bom acessório, existem pessoas que gostam de um bom desenho na sua pele, gostam de marcar a pele com algo que lhe traça e que lhe traga à memória boas lembranças. Evidentemente que nós precisamos, como filhos de Deus, saber o que tatuar, saber o que colocar na pele, saber o real significado dos desenhos, para você também não marcar o seu corpo com algo que vai escandalizar os seus irmãos. Porque o que nós fazemos fora do corpo é o que escandaliza as pessoas, traz às pessoas aí uma referência religiosa. Então, tatuagem não é pecado. Não é pecado, a palavra de Deus não a proíbe, mas também não a autoriza. Isso me dá direito de fazer qualquer coisa? Não. Como filho de Deus, a parcimônia, precisa fazer parte da nossa vida. E o que é então que eu devo me preocupar, Andréia? É com o que está escrito lá em 1 Samuel. O homem vê a aparência, mas Deus vê a essência.
Deus vê o coração. Então, fique em paz. Se você tem tatuagens ou se você deseja fazer uma tatuagem, está sendo condenado, porque você é condenado pelos homens, mas não é condenado por Deus.